Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Vitor Fernandes aqui. Estou gravando esse vídeo aqui para resolver junto com vocês aí um trechinho dessa atividade de estudos número 4, finalmente aí a nossa última atividade de estudos do ano, né? Pessoal, o objetivo desse vídeo aqui é fazer para vocês uma divulgação sobre como funciona o meu trabalho, tá? Eu sou professor de física e eu trabalho ministrando aí aulas particulares de diversas disciplinas para alunos de cursos de engenharia e de áreas afins, tá? Então, chegamos aí no final do ano, né? Mas se para o próximo semestre vocês estiverem precisando de um apoio nas disciplinas do curso e quiserem fazer contato comigo, o meu contato ele está aparecendo aí nessa imagem que vocês estão vendo e vai aparecer durante todo o desenvolver aí desse vídeo, tá? Vou resolver com vocês apenas um trechinho, o objetivo não é, obviamente, resolver a questão inteira, afinal de contas isso seria meio antiético, né? Mas vamos lá então, vamos resolver essa questão aqui. Desejo para vocês um excelente final de ano e coloco o meu trabalho à disposição aí se vocês precisarem. Valeu, um abraço! Pessoal, que seria a minha questão número 4 aqui, tá? É uma questão que ele vai falar pra gente um pouquinho sobre a associação de resistores configurados em estrela e triângulo, né? Pessoal, tá ficando um pouco grande aqui essa atividade, mas basicamente nós temos quase todos os circuitos elétricos aqui dentro dela, né? Então, é bem extensa aqui, acho que é um fechamento mesmo da matéria, tá? Gente, eu vou falar para vocês rapidamente como é que funciona uma associação do tipo estrela-triângulo antes da gente poder resolver isso aqui, tá? Se o tempo de vocês estiver meio ruim aí, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui, verdadeira aqui no caso vai ser apenas o item número 1 aqui, ó, que eu tô olhando no meu caderno, tá? Mas eu vou mostrar para vocês certinho aqui como é que a gente vai fazer isso. Bom, primeiro, o que é uma associação de triângulo? Aliás, o que é uma associação de resistores em triângulo? O que é uma em estrela? Pessoal, essa daqui é uma triângulo, tá? Essa daqui ela é uma configuração em estrela, conforme vocês bem sabem. Gente, o que acontece é o seguinte, ó, eu quero que vocês percebam que uma associação desse jeito aqui, tá? Dos dois jeitos, tá? Os resistores eles não estão ligados nem em série e nem em paralelo, ó, beleza? Então, de fato, a gente não consegue utilizar a técnica de associação série e paralelo aqui porque eles estão configurados em triângulo nesse caso ou em estrela nesse caso aqui, tá? Isso aqui, gente, está no meio dos circuitos. Então, em geral, o que a gente costuma fazer? Para a gente poder determinar o resistor equivalente, muitas vezes eu pego um triângulo no circuito, transformo ele em uma estrela e aí eu consigo utilizar a associação série paralela ali para poder resolver. E, gente, necessariamente, tá? Isso é uma regra. Todo circuito que ele tem um triângulo, ele tem uma estrela também. Então, eu posso optar por transformar o triângulo em uma estrela para poder resolver o circuito ou transformar a estrela em um triângulo, tá? O jeito que a gente achar melhor. Então, ó, vamos fazer algumas demonstrações aqui das equações aí para vocês entenderem, tá? Se eu tiver um triângulo aqui, eu precisar transformar ele numa estrela, geralmente eu venho aqui e faço a estrela desenhada dentro do triângulo, ó, tá? E desenho mesmo, literalmente, para a gente não se perder. Então, ó, eu tinha aqui os resistores estão desenhados de caneta preta, o R1, R2, R3, e eu vou precisar calcular, então, o valor desse resistor que eu vou chamar de RA, esse aqui eu vou chamar de B e esse aqui eu vou chamar de C. Como é que a gente faz para calcular isso aqui, pessoal? Tem uma demonstração matemática, tá? Que vem lá das leis de Kirchhoff, mas eu gosto mesmo de usar um macetezinho aqui, ó. Percebam que do lado do RA nós temos dois resistores, ó. O R1 e o R2 faz tipo de uma casinha aqui ao redor deles, tá? Então a gente vem aqui e multiplica eles dois, ó. R1 vezes o valor do R2. Isso aqui dividido pela soma de todo mundo do triângulo, ó. R1 mais R2 e mais o valor do R3. Então é assim que eu calculo esse resistor que está aqui em cima, tá? Ó. Esse resistor aqui, pessoal, que eu chamei de RB, tá? Eu pego os dois que estão fazendo a casinha deles. Pessoal, não importa o nome que eles tenham, tá? Eu chamei de R1, R2 e R3. Mas para calcular esse cara aqui, ó, sempre são os dois que estão do lado dele. Não importa o nome que ele tenha, tá? Então, para a gente calcular o nosso RB, nesse caso aqui eu vou fazer o R1, tá? Vezes o nosso R3, sobre aqui, R1 mais R2 e mais o R3, beleza? E se eu tivesse que calcular o nosso resistor RC aqui, pessoal, ó, quem está do lado do RC é o R2 e o 3, né? Então, R2 vezes R3 sobre R1 mais o R2 e mais o nosso R3 aqui, ó. Então, é assim que a gente faz a transformação, tá? A gente desenha a estrela aqui, calcula esses resistores, e aí eu tiro o triângulo do circuito e coloco uma estrela no lugar dele. Pessoal, a fonte não percebe que eu faço isso, tá? Isso tem que ficar bem claro. A gente faz esses cálculos porque eu coloco essa estrela e a estrela faz o mesmo efeito que o triângulo aqui no meu circuito, ó, tá?
Então, se eu tiver que transformar aqui de triângulo para estrela, né, ou delta para y, como é o nome disso aqui também, é assim que a gente vai fazer. Agora, se eu tiver que transformar de estrela para triângulo, pessoal, eu faço o mesmo esquema. Imagina que eu tivesse R1, R2, R3 no circuito e eu quero transformar a estrela num triângulo. Então, eu venho aqui e desenho literalmente o triângulo em volta dele, ó, tá? Tô fazendo bem mal feito aqui, mas é só pra gente fazer as nossas teorias, tá? E eu quero calcular esse cara que eu vou chamar de RA, esse cara que eu vou chamar de RB e esse cara que eu vou chamar de RC, tá? Então, se eu tiver aqui, pessoal, ó, de Y, né, ou estrela para triângulo, a equação ela muda um pouquinho. Como é que vai ficar isso aqui, pessoal? A gente vai combinar eles em multiplicações de 2 em 2, tá? Como que funciona isso aqui, ó? Para eu calcular o RA primeiro, esse cara aqui, tá? RA, ele vai ser assim, ó. A gente multiplica todo mundo dentro da estrela que eu tenho. Então, seria R1 vezes R2, ó, tá? Agora eu vou combinar o 1 com o 3, ó. Mais R1 com o R3. E mais a combinação do 2 com o 3, ó. Mais R2 vezes o valor de R3. Tudo isso aqui vai ser dividido por quem? Eu quero RA, né? Na frente do RA aqui na estrela, pessoal, vocês estão vendo que tem esse resistor que eu chamei de R2, ó, o oposto a ele ali na estrela, então é por ele que eu vou dividir, ó, dividido por R2, tá? Vamos fazer o outro aqui para vocês entenderem, ó, quem que seria o meu RB? Esse cara aqui, ó, do lado de cima é sempre o padrão, tá, ó, 1 combinado com o 2, mais 1 combinado com o 3 e mais o 2 combinado aqui com o 3, beleza? Percebam que eu multipliquei todo mundo, em cima é sempre igual, beleza? E do lado de baixo, quem que vai ser, ó? Eu tô calculando o RB, quem que tá oposto a ele, pessoal? É o R3, ó, beleza? Então, o nosso R3. Percebam que dá um pouco mais de trabalho, né, gente? Mas sai também, ó, tá? E o nosso RC, esse circuito que tá aparecendo aqui é um exemplo que eu vou resolver junto com vocês, tá? Pessoal, do lado de cima, sempre do mesmo jeito, ó, R1 vezes R2, tá? Mais o R1 vezes o R3 e mais o R2 que multiplica o R3. Então, se eu quero calcular o RC, quem está oposto a ele é o nosso resistor, que eu chamei de resistor R1. E é assim que a gente demonstra as equações. Eu também não tenho elas de cabeça, tá, pessoal? Eu só me lembro da regra aqui, como é que faz para a gente transformar. Então, ó, de triângulo, tá, para estrela, beleza? Multiplica os dois que estão na casinha, divide pela soma de todo mundo, tá? Se for de estrela para triângulo, tá? Vocês multiplicam os resistores de 2 em 2, ó, e somam eles. E divide pelo que está oposto a ele na estrela. Sempre assim, não importa o nome que eles tenham, tá, pessoal? A gente não pode esquecer a regra aqui, beleza? Bom, então de posse dessas informações eu vou resolver o exercício e depois eu resolvo um exemplo ali junto com vocês, tá? Então vamos lá, a transformação estrela-triângulo não altera as tensões e correntes externas a eles. Isso é totalmente verdade, tá, pessoal? Por que isso aqui é totalmente verdade? Do jeito que eu falei para vocês, ó, se eu calcular bonitinho aqui o RA, o RB e o RC... eu posso tirar o triângulo do circuito, no lugar dele colocar a estrela e a fonte não percebe isso. Ou seja, as correntes do circuito não são alteradas, tá? Claro, eu altero as correntes aqui, ó, dentro do triângulo e dentro da estrela, mas no restante do circuito fica todo mundo igual. Então, um triângulo ou uma estrela tem o mesmo efeito desde que a gente calcule os valores dos resistores iguaizinhos ali, tá? Então vamos lá. A associação estrela-triângulo substitui a técnica de associação série-paralelo de resistores. Bom, isso aqui é totalmente falso. Por que é falso, pessoal? É só vocês olharem para o triângulo. Não tem ninguém em série, em paralelo aqui, tá? Então eu não consigo substituir a técnica. Ó, dá uma olhada nesse circuito que eu vou resolver com vocês como exemplo. Dá uma olhada aqui, ó, nesses resistores. Não tem ninguém aqui que está em série. Não tem ninguém que está em paralelo, certo? Como que eu vou resolver isso aqui, né? Ou seja, só posso aplicar a transformação estrela-triângulo, tá? Então ela não substitui não, tá? A associação estrela-triângulo substitui a técnica de associação em série paralelo? Não, ela não substitui, beleza? Então vamos lá, para um circuito em estrela com 3 resistores iguais, após a conversão vai ser formado por um triângulo com resistências iguais, com 3 resistências iguais com valor 3 vezes maior. Pessoal, ele está falando para a gente o seguinte, ó. Eu tenho uma estrela e vou transformar ela num triângulo, tá? Então, os resistores são todos iguais. Eu não sei o valor, mas eu vou chamar eles de R, tudo bem? Então, como é que a gente vai utilizar isso aqui, ó? Eu tenho uma estrela, todo mundo aqui valendo R, ó, tá? E vou transformar num triângulo. Eu vou usar essa equação aqui mesmo, ó, beleza? Então, todo mundo valendo R, eu não sei o valor deles, então eu teria aqui, ó, o R1 valendo R, o R2 valendo R, tá?
mais, vai ser todo mundo, ó, R vezes R e mais R vezes R aqui. Tudo isso dividido por um outro resistor que vale R também, tá? Pessoal, percebam aqui o seguinte, ó. R vezes R seria R quadrado mais R vezes R, R quadrado, mais R vezes R é R quadrado, sobre R, tudo bem? Então, esse resistor que eu estou calculando aqui, ó, sei lá, vamos supor que eu tivesse chamado ele de RA, tá? Ele seria igual, ó, 3R quadrado, tudo bem? Somei os 3 aqui, dividido pelo valor do nosso R. Cancela o quadrado com esse R aqui, ó, e sobra 3R, beleza? Ou seja, pessoal, a minha conclusão aqui é a seguinte, o meu RA, ele vai ser 3 vezes maior, tá certo? Do que o resistor que eu tinha aqui, ó, dentro da minha estrela, tá? Então, se eu transformar uma estrela em um triângulo, os resistores do triângulo vão ser 3 vezes maior, tá? E o que que o exercício está dizendo aqui pra gente, ó? Nós vamos ter 3 resistências, só com valores 3 vezes menor, por isso ela é falsa, tá? Agora, para um circuito com 3 resistores iguais, é o mesmo cálculo, só que o circuito está em triângulo, ó. Eu tenho triângulo, vou transformar ele em estrela, né, ó. Formado por uma estrela com 3 resistores de valores maior. Será que é maior? Vamos ver? Eu vou substituir aqui, ó, todo mundo valendo R, tá? Então, eu vou calcular o meu RA com os resistores do triângulo valendo R, ó. Então, seria R1 vezes o R2, então isso aqui é R vezes R sobre os 3 valendo R, ó. R mais R mais R, tá? R vezes R é R quadrado. Sobre 3R, concordam? Então, eu corto aqui, corto com esse R, sobra R sobre 3. Ou seja, é 3 vezes menor, vocês concordam comigo? O RA ele vai ter um valor 3 vezes menor, tá? Ó, esse RA vai ter um valor 3 vezes menor do que os resistores do triângulo. Então, o circuito do triângulo com 3 resistores iguais, após a gente converter ele em uma estrela, vai ter 3 resistências com valores 3 vezes maior. Ela é falsa, tudo bem? Então, a única alternativa que dá certo aqui seria a alternativa número 1 aqui, ó. 1 apenas, tá? Eu vou aproveitar aqui, então, a oportunidade. Tá resolvida a questão, mas se vocês quiserem acompanhar, eu vou resolver esse exercício aqui junto com vocês, ó. Eu quero que vocês observem o seguinte, eu tenho um triângulo aqui do lado de cima. Ele não precisa estar desenhado de forma triangular, tá, pessoal? Mas, ó, observem que aqui é um triângulo e eu tenho um triângulo do lado de baixo também, tá? Observem também o seguinte, pessoal, ó, do jeito que eu falei para vocês, todo circuito que tem triângulo, ele também tem estrela. Onde é que está a estrela aqui, ó? Eu tenho uma estrela aqui, ó, fazendo esse T, estão vendo, ó? E eu tenho também uma estrela aqui, fazendo esse T, tá? A gente viu aqui em cima que eu acho que é mais fácil, né, ó, transformar transformar de triângulo para estrela, né? A gente usa essa equação aqui que parece muito um produto pela soma. Então, do jeito que eu falei para vocês, eu gosto de vir aqui, ó, e eu desenho a estrela, literalmente, aqui, ó, dentro do triângulo, ó. Desse jeito aqui, tá? Opa. E aqui nós temos a nossa estrela. Tudo bem, ó? Então, eu vou chamar esse cara aqui de RA, por exemplo, esse aqui de RB, só pra gente dar nome, tá? Esse aqui de RC. Como é que a gente vai fazer, então, para calcular o meu resistor RA? Pessoal, a gente pega o que faz a casinha ao redor dele, estão vendo, ó? É 5 e 15, ó. Então, vai ser 5 vezes 15, tá? Dividido pela soma de todo mundo do triângulo, ó. 5 mais 15. Pessoal, 5 vezes 15 é 75, tá? 5 mais 5 dá 10, e 10 com mais 15 dá 25, né? E se eu dividir 75 por 25, isso aqui é igual a 3 ohms. Tudo bem, gente? Beleza? Tá, agora eu vou calcular o valor do meu RB aqui, ó. Beleza? O RB é esse cara. Percebam que quem faz a casinha nele, ó, é o 5 e o 5, tudo bem? Então a gente multiplica eles dois, ó, 5 vezes 5 sobre 5 mais 15. Embaixo sempre vai dar 25, né? Então, ó, 5 vezes 5 é 25, dividido pelos 25 de baixo, isso aqui dá 1 ohm, ó, beleza? E aí eu vou calcular o meu RC. Pessoal, o RC, percebam que ele está abraçado, a casinha dele é um resistor de 15 e um de 5, que é igual ao que eu tinha antes aqui no RA, então vai dar o mesmo valor, tá? Então o RC ele dá 3 ohms, ó, mas se quiserem fazer aí, fiquem à vontade, né? Então, de posse dessas informações, pessoal, o que eu posso vir aqui fazer agora, tá? Eu calculei esses 3 resistores. Eu vou vir aqui no meu circuito e eu vou excluir o triângulo, e no lugar do triângulo eu vou deixar a estrela, e a fonte não percebe isso aqui, tá certo? Então, ó, eu vou vir aqui e vou apagar, tá? O meu triângulo, ó, apaguei aqui, ó, tá? Apaguei esse triângulo, beleza? E apaguei o resistor do triângulo aqui, ó. Ficou só a estrela no lugar dele, tá certo, gente? Ó,
tá? Então aqui a gente conecta a estrela e as correntes do circuito inteiro, elas não são alteradas. RA tá valendo 3 ohms, ó, tá? O meu RC aqui, ó, 3 ohms, beleza? E o meu RB, ele tá valendo 1 ohm aqui só, tá? Eu esqueci de apagar esse cara aqui. Beleza, agora a gente pode aplicar a técnica série paralela, ó. Percebam aqui que esses dois caras estão ligados em série, ó. Esses dois caras também estão ligados em série, beleza? Então, eu vou calcular essa série aqui, ó. Só a gente somar esses dois resistores, né? Ó, dá 14 com mais 1 aqui, daria 15 ohms, tá? E aqui eu tenho 9 mais 3, que daria, ó, 12 ohms aqui nesse caso. Tudo bem, gente? Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Quero que vocês percebam que eu tenho aqui, ó, um de 15 e um de 12, e eles vão ficar conectados em paralelo. Eu tô com um circuito assim, ó, por enquanto, ó. Aqui, tá, ó, a minha estrela que já meio que tá indo embora. Opa, deixa eu voltar aqui que eu desenhei errado. Aqui, tá? E aí, ó, esse resistor que eu tenho aqui em cima, ó, é o resistor de 3 ohms. Aqui é o resistor de 5 ohms, ó, tá? Esse aqui em cima, né? E aqui embaixo eu tenho um resistor de 20 ohms, ó. 20 ohms. Então aqui percebam que eu tenho um resistor de 15, né? Que eu já somei eles dois aqui em cima. E aqui eu tenho um resistor de 12 ohms, tá? Então percebam que eles dois estão ligados em paralelo aqui, ó. Beleza? Então eu vou fazer um produto pela soma aqui. Tudo bem, pessoal? Então, ó, nós vamos ter aqui 15 vezes 12 dividido por 15 mais 12, tá? Se vocês fizerem esse produto pela soma aqui, eu já deixei calculado antes, dá 6,6 ohms aqui, ó. Beleza? E aí percebam que eu vou ficar com um resistor aqui no meio, ó, que vale 6,6 ohms, tá? Que vai substituir esses dois caras aqui. Então, gente, ó, o meu resistor equivalente, por exemplo, no circuito, ele sai a partir daqui, ó, tá? Então, ele vale 5, 3, esse bolo de resistores aqui, ó, virou um que vale 6,6, e aqui na frente, aqui, ó, eu tenho um resistor que vale 20 ohms. Tudo bem? Se eu somar todo mundo aqui, isso dá o resistor equivalente, eu consigo calcular a corrente do circuito, tá? Se eu somar todo mundo aqui, isso dá 34,6 ohms aqui, ó. Beleza? Então, fica calculado, tá? Nós temos esse exemplo aqui para vocês resolverem, tudo bem? Eu sugiro que vocês tentem, se quiserem, aí, claro, né, refazer esse exercício que eu tinha colocado aqui para vocês, tentando transformar a estrela em triângulo, tá? E vocês vão ver que o resultado ele dá o mesmo aqui, ó, para o resistor equivalente, beleza? Então fica resolvida essa questão número 4, tá? E vamos para frente.